Shalom, bom dia com muita alegria, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor por esse domingo maravilhoso que Ele preparou para mim e para você, aleluia, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, em nome de Jesus, né, contra todas as expectativas, né, do inimigo, nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor e a palavra vai ser entregue, aquilo que o Senhor nos preparou para esse dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar ao vivo só pelo Facebook, mas logo depois, né, o culto será salvo e o nosso apóstolo vai colocar no YouTube, mas iniciamos por enquanto só no Face. Amém? Em nome de Jesus. E vamos declarar em nome de Jesus a nossa oração do ano apostólico da honra. O Espírito Santo do Senhor está sobre nós e o Senhor nos ungiu a pregar as boas novas. Ele nos enviou para restaurar os lugares antigamente assolados. Estamos envolvidos num manto de misericórdia, de justiça, de bondade, de honra. O Deus da nossa história diz: acabou o tempo de vergonha. É tempo de dupla honra. E a nossa família é bendita diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus, nós temos declarado isso todos os dias, que acabou o tempo de vergonha. Então, toda situação que Satanás tenta te colocar para você passar vergonha, entenda a dupla honra do Senhor. Em nome de Jesus, Satanás não vai te envergonhar, não vai te frustrar, porque nós temos um Deus por nós, amém? Em nome de Jesus. Então, fica aqui no culto, o culto vai ser extraordinário, maravilhoso, a palavra que vai vir hoje vai abalar céus e terra, em nome de Jesus. Teremos aqui, hoje o culto é especial. Vai ser em dose dupla. Eita glória! Se é em dose dupla é porque nós estamos precisando, né, minha gente? Em nome de Jesus, tivemos uma semana maravilhosa, que foi a semana da restituição, com o propósito da família. Foi o último propósito da família, né, do ano. Eita glória! E hoje é o 42º dia, tô certo? 42º, né? Vamos confirmar. Né? 42º dia da nossa campanha de 52 dias de milagres e reconstrução. Eita glória! Quantas coisas o Senhor fez até aqui e quantas Ele ainda vai fazer em nome de Jesus. Estamos na reta final e tem muita coisa para acontecer. O nome da nossa chave é o Teu Poder. Então o poder do Senhor vai ser manifesto até o dia 31, em nome de Jesus. Então foi uma semana maravilhosa, extraordinária. As palavras que têm sido liberadas no altar foi maravilhoso demais. E essa semana que vai entrar, uma semana também muito especial, porque nós teremos o culto do Leão no dia 24, aleluia! O culto vai ser transmitido ao vivo, né, pela manhã, então ele vai ficar salvo para depois à noite, quando você estiver com a sua família, poder ceiar, celebrar a Santa Ceia do Senhor, junto com a tua família, em nome de Jesus. Tá ligado, sim. Tá ligado. Só um minutinho que a gente está fazendo os ajustes aqui do som. Amém, glória a Deus. Se o som não estiver muito bom também, intercessão, por favor, nos sinalize no grupo da intercessão, para a gente ir ajustando aqui. Amém, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmos 145. É um salmo de louvor de Davi, um salmo maravilhoso, extraordinário. É um salmo um pouco comprido, né? Eu não vou ler ele todo, vou destacar só alguns versículos. Mas vamos, em nome de Jesus, prestar culto ao Senhor nesta manhã. E o versículo primeiro diz assim:
Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Versículo 1. E o versículo 17 diz assim: O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam em verdade. E é tão maravilhoso aqui no Salmo 17, quando fala que o Senhor, ele é justo e ele também é bondoso. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela é pura, né? E ela é genuína. Imagina se Deus não fosse um Deus de misericordioso e bondoso, né? Nós já teríamos sido ceifados, porque a justiça dele é pura. E se fosse só pela justiça dele, imagina, né? Nós somos falhos e pecadores. Se fosse só a justiça do Senhor, a gente nem estaria mais aqui para contar a história. Mas ele é o Deus o quê? Bondoso. E por amor a nós, as misericórdias dele nos alcançam todos os dias. E a bondade dele nos faz viver milagres. E ainda o 19 diz: Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor, ele nos ouve a todo tempo. E eu tive uma experiência essa semana que foi assim, nossa, mexeu muito comigo. Depois, né, eu compartilhei à noite com a apóstola, conversando com ela. E eu saí de casa, eu falei assim: Senhor, me dá experiências com o Senhor, né? Durante o meu dia, me faça sensível à tua voz, abra meus olhos para ver o mundo espiritual, me faça enxergar. E aí veio uma situação durante o dia, que depois, à noite, quando eu fui raciocinar, que eu falei: não, o Senhor realmente me deu uma experiência com ele. Em todos os sentidos. Porque no dia anterior, eu passei mal, né? Fui parar no pronto-socorro da minha coluna. No outro dia eu fui trabalhar e a empresa fez uma confraternização, né, pro time, juntou lá, fez um café da manhã maravilhoso e colocou lá aquelas mesinhas de massagem, né, aquelas cadeirinhas, contratou um profissional, isso. E eu posso falar o nome aqui, tá? E Quick Massagem. E chamou lá um profissional, um massoterapeuta, enfim. E foi assim, bem legal que a empresa fez. E aí, beleza, ele lá conversando, e eu peguei e falei assim: nossa, olha, era tudo que eu precisava. Era uma massagem, meu Deus, eu tava ruim da coluna ontem. E aí, beleza, conversei lá com o rapaz, ele me contando algumas coisas e tal, fui lá, fiz a massagem, não sei o quê. E ele é massoterapeuta, explicando algumas coisas lá da profissão dele, não sei o quê. Não, porque eu vou passar esse olhinho, você faz assim, você faz assim, você mentaliza, não sei o quê. Tá bom, passou. E aí, chegando em casa... E assim, claro, né, que eu orei, né, enquanto estava lá massageando: o Senhor, em nome de Jesus, que não seja essa pessoa, mas seja o Senhor através da vida dele, usa as mãos, tá? Porque a gente tem que clamar, né, temos que orar. E aí chegou em casa conversando com a apóstola, aí ela pegou e falou assim: você prestou atenção como Satanás, ele vem em sapatinho de algodão e ele usa quem ele quer para ceifar os nossos sonhos? Já para tentar ceifar os sonhos seus de 2026? Porque ele vai usando palavras que nos faz nos envolver com a situação. E aí, na hora, o Espírito Santo começou a me trazer à memória tudo que foi falado. E eu falei assim: Senhor, realmente, o Senhor me deu experiências. E aí, o Senhor deixou nítido assim: se ele tivesse, porque tem outras religiões, né? Quem professa de outras fés, que usam artifícios que fica legível você identificar qual é a religião daquela pessoa. E aí o Senhor falou assim: se você tivesse identificado na hora, se tivesse com algum artifício ali no corpo, você deixaria aquela pessoa tocar em você? Eu falei: não, por quê? Seria nítido. E aí, tá vendo porque estava mascarado, não estava visível, você deixou acontecer? E eu falei: realmente, Senhor. Então, quando a gente pede para ser sensível ao Espírito Santo, é isso. E aqui ele fala, né? O Senhor,
O Senhor está perto de todos que o invocam. O Senhor estava perto ali de mim na hora porque eu invoquei. Eu estava orando. E Satanás não tem poder de cercar os nossos sonhos, os nossos projetos, em nome de Jesus. Mas o apóstolo falou, tá vendo o quanto a gente tem que prestar atenção nas ciladas de Satanás? Porque ele usa quem ele quiser e ele vem como sapatinho de algodão. Então, às vezes a gente declara algumas coisas, a gente tem algumas atitudes, que aí Satanás quer fazer o quê? Pronto, agora eu vou roubar o ano dela, agora eu vou roubar os sonhos dela. Mas para a glória de Deus Pai, nós temos palavra e Satanás não rouba os nossos sonhos. E aí na hora eu falei com a apóstola, falei, meu Deus, apóstola, e agora? Ela falou assim, não, já está lançado nas profundezas do abismo. E eu falei, apóstolo, em nome de Jesus, repara essa brecha aí. E a importância de nós termos o quê? Uma cobertura espiritual. Então, se você que está assistindo essa palavra agora, se você que vai assistir depois, se você ainda não tem uma cobertura espiritual, se você ainda não foi batizado, nos chama no particular. Conversa conosco, porque é muito importante você ter o quê? Uma cobertura. E para você que já tem, zele por isso. Porque é a cobertura espiritual que nos preserva nesses momentos, né? E a gente está aqui, a gente está para aprender, para amadurecer. Então, quando você for invocar o nome do Senhor, invoca mesmo de verdade, apresenta as tuas petições, porque Ele é um Deus que ouve o nosso clamor. E o 19 diz, Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve os que gritam por socorro e os salva. Tem socorro do Senhor na tua família hoje, em nome de Jesus. Ele vai salvar a cada um. E o 20 diz, o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com a minha boca louvarei ao Senhor, quem todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Aleluia! O Senhor está deixando claro hoje que Ele vai realizar os desejos daquele que o teme. Então, se você tem temor ao Senhor, se os teus desejos estão alinhados com os desejos dele, Ele está falando, eu vou cumprir. Eu sou um Deus que cumpre promessas, eu sou um Deus que realiza sonhos, eu sou um Deus que te vejo no secreto, no oculto, eu estou ouvindo o teu clamor e eu vou responder a cada um deles. O nosso sonho, os nossos desejos têm que estar alinhados com a vontade do Senhor. Nós temos que temer mesmo a presença do Espírito Santo e são experiências que a gente tem, que eu falei para a apóstola, contei para a apóstola ontem, teve algumas experiências essa semana, essa foi uma, e tive outra também na sexta-feira, que eu falei assim, Senhor, são atitudes pequenininhas de gentileza que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Às vezes, você está no trânsito, uma pessoa te fecha, uma pessoa quer passar, deixa a pessoa passar, deixa a pessoa ir, porque a apóstola sempre fala, né, nós temos que ser aqueles que preservam as vidas. Independente se a gente está certo ou está errado, primeiro é preservar uma vida. E eu falei, Senhor, teve algumas atitudes que eu não agradei, eu senti na hora. Vou contar a experiência que eu tive no trânsito, eu queria passar, a mulher queria passar, e eu passei com tudo. E eu falei, meu Deus! E eu falei, não, Senhor, podia ter evitado muita coisa, né? Se eu tivesse parado, deixado a mulher passar. E a pessoa falou, a gente tem que preservar as vidas. Não é a gente colocar as vidas em perigo. Mas ali na hora, eu senti, eu falei, Senhor, eu feri o teu Espírito Santo, porque o teu Espírito habita em mim. Eu sou mini Cristo aqui nessa terra. Enquanto a gente tiver a percepção que nós estamos ferindo o Espírito Santo, isso é muito válido, porque a gente consegue nos corrigir. O ruim é quando a gente está tendo atitudes que a gente não percebe que a gente está ferindo a presença, que a gente não percebe que a gente está ferindo princípios espirituais, né? Quando peca deliberadamente, achando que não tem problema, isso a gente está ferindo a presença. E o Senhor fala, Ele ouve, o Senhor está perto, invocam aqueles que o invocam de verdade.
Então, Ele vai realizar os teus sonhos, Ele vai realizar os teus projetos para aqueles também que temem o nome dEle, que temem a tua presença. Amém? Em nome de Jesus. Então, recebe essa palavra hoje no teu espírito, sabe? Se alegra no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. As palavras que têm saído do altar são extraordinárias. O Senhor tem feito tantos milagres nesses 52 dias de milagres, que olha, de ficar de boca aberta. As promessas que têm saído do altar vão se cumprir cada uma delas. Estava contando também para a apóstola, minha apóstola, olha só, sabe aquela promessa tal das 12 promessas do mês de dezembro? Eu estou vivendo. Então que você pega as 12 promessas desse mês, que você não abra mão, que você clame, que você ore, em nome de Jesus. Amém? O Senhor tem um caminho santo para nós, um caminho santo para os justos. E Ele está falando aqui nesse salmo que Ele vai realizar os desejos do nosso coração, em nome de Jesus. Apresenta a tua família agora ao Senhor, apresenta teus sonhos agora ao Senhor. Fala, Senhor, que os meus sonhos e os meus desejos sejam alinhados com o teu. Pai, que se os meus desejos não for os teus desejos, então inverte, Senhor. Coloca os teus desejos no meu coração para que eles possam se cumprir segundo a tua vontade. Amém? Em nome de Jesus, vamos clamar agora, vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Grandes coisas o Senhor vai fazer nessa semana. Em nome de Jesus Cristo, é uma semana onde a gente tem que prestar muita atenção no anticristo, naquilo que a gente vai colocar à nossa mesa no dia 24. Então, em nome de Jesus, vamos interceder mesmo pelos nossos amados. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória, de todo louvor. Pai querido e amado, toma nas tuas mãos a vida de cada um agora, Senhor. Aonde chegar o som da nossa voz, que possa ter cura, Pai, libertação, transformação, salvação em massa, em nome de Jesus Cristo. Visita agora, Senhor, a cada um que está assistindo o culto agora ao vivo, Senhor. E quem vai assistir na retransmissão depois, que possa ser tocado, curado, liberto. Deslacra os ouvidos do teu povo, Senhor, para que eles possam ser sensíveis à tua voz. Coloca a nossa mente cativa em obediência a ti, Senhor. Que todo principado e potestade do ar caia por terra agora. Todo valente que se levanta contra a palavra para o abismo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita aqueles que estão enfermos, Pai. Quebra com sentenças, com diagnóstico, em nome de Jesus. Traz cura, Senhor, no meio do teu povo, da cabeça à planta dos pés, Pai. Em nome de Jesus Cristo, traz liberações, Pai, de suprimentos para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, toca nas finanças do teu povo, que haja multiplicação nos celeiros, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é dono de todo ouro e de toda a prata, e em nada vai faltar na tua casa, na tua família. O Senhor está enviando provisão dos altos céus. Você não vai ser envergonhado, a tua família não vai ser envergonhada, em nome de Jesus Cristo. Paizinho querido, visita agora, Senhor, aqueles que estão em crise de pânico, de depressão, fora agora, Pai, essa maldição nas famílias, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Converte o coração do marido para a esposa e da esposa para o marido. Converte o coração dos filhos para os pais e dos pais para os filhos. Que haja, Senhor, paz nesse lar, em nome de Jesus. O Senhor está visitando a tua casa agora com paz. Essa gritaria vai cessar em nome de Jesus. Esse espírito de morte vai sair da tua casa, da tua família, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está entrando nesta manhã e está curando os teus filhos, está libertando o teu marido. Senhor, que caia agora vícios de drogas, de cigarros, de bebidas, em nome de Jesus. Todo altar, a Zé Pilintra,
fora agora, em nome de Jesus Cristo, para o abismo. O Senhor está libertando os teus filhos da droga hoje, em nome de Jesus. Aquele que foi embora vai voltar de uma forma sobrenatural. O Senhor está abrindo caminhos para trazer de volta, está arrancando das trevas e trazendo para a maravilhosa luz. Em nome de Jesus, você vai ter o melhor final de ano da tua vida, o melhor Natal, o melhor Ano Novo. O Senhor está enxugando as tuas lágrimas com milagres, em nome de Jesus, e você vai declarar: a minha família é família bendita diante do altar, em nome de Jesus. O Senhor não esqueceu da tua casa, o Senhor não esqueceu da tua família, Ele não esqueceu, Ele está falando: eu vou trazer de volta, em nome de Jesus. Visita agora, Senhor, os presídios, os hospitais, Senhor, que haja um tempo de livramento, de conversão total, Senhor, nas casas, nas famílias. Senhor, eu apresento aqui, Pai, a roupa das minhas irmãs, representando cada jovem, Senhor, cada adolescente, Pai, em nome de Jesus. Alcança nossas crianças, Pai, alcança os nossos jovens, guarda o futuro deles, Senhor, cerca eles por trás e por diante, afasta as más companhias, traz amigos que são amigos deles para andar com amigos seus, Pai, para andar com eles, em nome de Jesus. Que todo fascínio pelo mundo, Senhor, caia por terra agora, Pai. Os sentimentos que eles têm pelo mundo, fora agora para o abismo, em nome de Jesus. Alcança os nossos amados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Paizinho querido, manifesta do teu poder e da tua glória. Toma esse culto nas tuas mãos. Que não seja o nosso bispo Marcelo ministrando, Senhor. Que não seja a nossa apóstola ministrando aqui no altar, mas seja o Senhor através da vida deles, Pai. Que haja cumprimentos de promessa da palavra que vai sair desse altar hoje, Senhor, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Vamos receber o nosso bispo, que está aqui, pronto. Glória a Deus. Bíblia nova. Obrigado, Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia com muita alegria. Glória a Deus. Olha, hoje eu quero fazer um pouquinho diferente com vocês. Não vou ministrar a palavra de oferta agora, já a nossa apóstola está aqui. Mas eu quero lembrar vocês, antes de mais nada, vamos voltar um pouquinho lá no começo do ano. Porque, não sei se alguém lembra qual foi a palavra de oferta da virada. Alguém lembra? Coloca aí na página. Nós falamos de um livro, em especial falamos de um camarada que foi falado o ano inteiro, né? E que ele aparece no livro de Isaías, né? E o livro de Isaías, quando o Senhor começa a falar, a gente lembra que esse ano foi falado que nenhuma obra, e eu quero que você preste bastante atenção, nenhuma obra ia ficar inacabada. Lembram disso? Inclusive, recentemente falamos sobre isso novamente, que nenhuma obra iria ficar inacabada. Quando o Senhor fala isso, quer dizer o quê? Que a obra da nossa casa, da nossa família, do trabalho, todos os projetos que se iniciaram, aquilo que o Senhor... Vamos lá, pera um pouquinho. Aquilo que o Senhor deu ordem. Porque às vezes fala assim, mas isso aqui não se concretizou, mas foi o Senhor que disse que ia concretizar? Então, calma, presta atenção naquilo que eu estou falando. Aquilo que o Senhor falou que iria fazer, Ele vai fazer. E que esse ano as obras não iam ficar pelo meio do caminho, né? Então, o que foi ministrado lá, para quem não se lembra, foi ministrado o quê? Nós falamos sobre o livro de Esdras, mas falamos de um camarada que foi levantado pelo Senhor. Aliás, a palavra, quando foi citado o nome dele, ele sequer tinha nascido. Como que pode? Olha que Deus maravilhoso, né? O Isaías fala dele, deixa uma profecia, a Bíblia não fala, há quem diga que talvez Daniel tivesse falado para ele da história do nome dele, ou alguém que tivesse acesso ao reino, né, as pessoas aí da alta corte, para falar, olha, tem um livro dos judeus que fala sobre seu nome. Quem que é esse? Estou fazendo suspense, ninguém sabe quem é? Então o que acontece? O livro fala do seu nome. Só que o livro fala muito antes dele nascer. Por quê? Porque Deus havia colocado uma promessa,
Né? E essa promessa ia se concretizar por quê? Porque a palavra, quando ela sai da boca do profeta, ela é verdade. Quem que é, pessoal? Ciro. Né? Se você pegar, mais de 400 anos antes, falava que um grande libertador ia ser Ciro. Mas o cara não tinha nem nascido ainda. O povo não tinha nem passado pelo cativeiro ainda. Ia passar pelo cativeiro, 70 anos de cativeiro, iam passar por tudo isso, e o Senhor ia levantar Ciro, que inclusive, a palavra fala que ele não era judeu. O Senhor fala, eu vou levantar o meu Ciro, o meu ungido, e fala também de uma coisa importante que você talvez não se lembre. Fala que ele era pastor. Né? O Senhor chama ele de pastor. Por quê? Ele está cuidando dos seus. Amanhã, eu não vou entrar muito em detalhes para a gente não prolongar, mas amanhã vocês me lembram que eu vou contar um pouquinho da história, começa a fazer sentido porque ele é pastor. E a história de Ciro era um camarada que, segundo o historiador Herodes, tinha uma morte decretada para ele. Então me lembra amanhã que eu vou entrar nesse detalhe que hoje não dá. Então o que acontece? Ciro foi levantado pelo Senhor. A palavra garante porque Isaías falou que lá na frente ia se levantar, Jeremias também falou que ia se levantar um camarada, e que esse camarada, que não era judeu, era persa, né, a qual o Senhor chama de meu ungido, ia libertar o povo. Então esse ano, né, nós temos um ano de libertação de várias situações, de vários cativeiros, e as obras que se começaram, elas não poderiam parar. Lembra o livro de Esdras? Né? E tem uma parte de Isaías, que nós falamos muito, e por que eu estou voltando em tudo isso? Primeiro, para você não esquecer da promessa, que a obra não ia ficar obra pelo meio do caminho. Ah, mas falta 10 dias, não importa quantos dias faltam. Poderia faltar um dia, a obra do Senhor pode ser realizada em um dia. Quando o Senhor falou que o templo ia ser restaurado em 3 dias, o que aconteceu com o povo? Ah, tá de brincadeira. Herodes demorou 40 e poucos anos aí para reconstruir, vai falar que em 3 dias. Cuidado com o nosso entendimento. Às vezes o Senhor restaura algo muito mais importante na tua vida. Você está imaginando, quando ele fala de vai restaurar o templo, mas o templo que está sendo restaurado é o nosso. Nossa comunhão com o Senhor está preocupada com casa, com carro, com um monte de coisa. Então pode ser que em um dia restaura tudo isso. E com essa restauração, venha casa, venha carro, venha tudo mais. Consegue entender o quanto é sério? Então o que acontece? Foi ministrado sobre Ciro. E aí o que acontece? Olha só. Ciro, 200 anos antes, então vem a história, o Senhor levanta Ciro. O Senhor fala, na palavra lá em Isaías, que iria dar tesouros encobertos, riquezas, né? O Senhor ia dar um monte de coisas para Ciro, para que o Senhor libertasse o povo. Até brinquei essa semana, falei, meu, Deus, brinquei não, né? Estava comentando, como Deus é maravilhoso. Ele não quer nada de graça. Né? Então a gente entrega uma oferta, e o Senhor fala, não tem oferta para que eu vou te devolver, parece Salomão com a rainha de Sabá, né? A gente nunca vai entregar maior a nossa oferta do que a bênção que nós vamos receber. Isso já é maravilhoso demais. E a nossa pastora acabou de ministrar que a misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus, porque se não fosse a infinita misericórdia dele, nós nem aqui estaríamos. Né? Então preste atenção que o Senhor deu riquezas para ele. E quando eu falo de riqueza, ele fala de Etiópia, ele fala de Sabá, ele fala de povos. O Senhor deu povos, deu exército para Ciro. Tudo por quê? Porque ele libertou, porque ele cumpriu aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor tocou no coração dele. Fala que Ciro foi um rei magnânimo. Né? Ele era, falam que ele era, como é que é o nome? Estatal. Não, por quê? Estadista. Por quê? Porque ele conquistava as terras e tudo governava. Foi um império muito importante. Por quê? Porque ele governava várias cidades. Porque lembra que tinha os Medo e os persas. Um dominava o outro, de repente se unificou. Os persas se levantaram e dominaram os Medo-persas. Viraram um grande império. E Ciro foi um camarada que fez essa transformação. Ele conquistou, ele avançou e que depois vai conquistar a Babilônia. Para libertar quem? O povo de Deus, a qual o Senhor levantou ele, tocou no coração. E eu quero ler só um versículo que está em Esdras, porque a gente fala assim, bispo, mas você falou que Deus deu isso, deu aquilo para ele. Ele precisava de uma coisa importante também. Reconhecer que Deus era na vida dele. Mas ele era ímpio. Quando Deus dá ordem, e aí você está falando assim, mas está acontecendo isso na minha vida agora, levantou uma pessoa para me ajudar. Não é agora. A palavra foi dada lá atrás. Você que não sabia. Porque Ciro foi dizendo que o cara não tinha nem nascido. Você não sabe a pessoa que vai amanhã se levantar para te ajudar? Talvez quando foi dado ordem para ela, você não tinha nem nascido. Mas para esse dia, para essa ocasião, para toda a situação que acontecer agora, esse camarada foi levantado.
Lembra quando o Mordecai, ele fala para Radassa, para Esther, sabe que não foi por isso que você foi levantada para estar aí? Então a gente não sabe a forma como o Senhor está trabalhando. Às vezes você está num lugar, não é à toa, lógico que não é à toa, porque Deus é um Deus de propósito. Então você foi levantado para estar nessa empresa que você está reclamando, para fazer uma obra. Quando cumprir, o Senhor vai te tirar daí. E por aí é numa casa, é com os amigos, é com os relacionamentos. Só que nós precisamos estar o quê? Alinhado com o Senhor. Então o Senhor deu muitas coisas para Ciro. E fala aqui em Esdras, não precisa abrir, não é que eu vou ler para vocês. No primeiro capítulo, no versículo 2, diz assim. Assim diz Ciro, rei persa, vamos lá, rei persa, você está dizendo que ele não era judeu. Aqui o Senhor chama de meu ungido, chama de pastor. Amanhã eu vou entrar nesse detalhe com vocês durante o programa. O Senhor Deus, diz Ciro, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou-lhes de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ele reconheceu. O Senhor tocou no coração dele, e como eu estava comentando, pega a história como eu comecei lá. Pode ser que alguém comentou com ele. Olha, tem um profeta que diz aí, 200 anos atrás, que você ia ser o grande libertador do povo. Não importa. Mas ele reconheceu que Deus era. Se a informação chegou, não chegou para ele, Deus tocou no coração dele, ele se levantou, ele liberta o povo, e foi tão importante, ele era um rei tão diferenciado, o que ele faz? Ele manda o povo voltar, ó, volta lá para lá, e vão construir o templo de vocês. Então ele não era um rei diferente dos demais, inclusive da Babilônia, que pegava o povo, submetia o povo ao jugo deles, ao paganismo deles. Não, ele deixava cada povo com a sua cultura. Então foi muito importante, deixou cada povo com a sua cultura e ele libertou o povo de Israel. E se vocês não sabem, foi aí praticamente mais de quase 200 anos também, onde eles não tiveram o domínio de ninguém, até que se levantou Alexandre o Grande. Né? Os gregos lá que dominaram. Então, a Pérsia e todo o domínio, o povo de Deus pôde trabalhar, o povo de Deus pôde restituir. E quando você pega no livro de Esdras, pararam por quê? Porque ficaram com medinho daqui, com medinho dali, de uma palavra contrária daqui. Eles tinham que ter feito como Neemias. Opa, espera um pouquinho, não vou parar até a obra ser concluída. Então o Senhor está falando com a gente nesse ano e foi mostrando com Ciro que ele levantou pessoas para nos ajudar, que tem decreto para a gente realizar. Agora, se tudo a gente for parar, a gente esquece da palavra. Eu não posso esquecer da palavra, porque Ciro não esqueceu da palavra. Tanto não esqueceu que ele cumpriu o que foi falado e depois ele falou, olha, foi Deus que fez. Nós precisamos reconhecer esse mês, nesse ano, que foi Deus que fez na nossa vida. Pega desde janeiro até agora. Olha, eu vou falar para vocês, eu jamais imaginaria que ia ser o ano como foi. E jamais imaginaria que venceria o tanto de coisa que venceu esse ano. Esse ano foi um ano de muitas guerras. Mas foram guerras que nós vencemos. Acabamos de passar aí, ó, no primeiro dia do mês, o Mar Vermelho a pés, enxuto. O inimigo não nos consumiu, a água não nos consumiu. Essa semana foi falado do fogo, da água. Ou seja, o Senhor nos livrando, o Senhor fazendo tudo isso, levantando Ciro para em alguns momentos para que pudesse nos ajudar. Quantos Círios foram levantados esse ano na nossa vida? Você está esperando do judeu? Não, não foi judeu. Como foi a parábola do samaritano, mas veio um outro, o Senhor levantou Ciro. Então Ciro, ele permitiu o povo reconstruir, não impediu o povo de adorar o seu Deus, pelo contrário, mandou entregar recursos para que eles construíssem. Então isso eu estou falando isso por quê? Porque a obra ela não vai ficar inacabada até o dia 31. Eu estou falando para vocês, estou contando toda a história de Ciro, por quê? Porque o Senhor levantou Ciro na nossa vida esse ano, levantou Círios na igreja, e a obra não vai ficar inacabada. Agora, ou você é o Ciro, ou você se levanta, ou você realiza a obra, ou você vai ficar parado lá como o livro de Esdras, que o povo ficou parado quase 20 anos. Quantos profetas Ageu precisam aparecer na tua vida e falar, desperta, está parado por quê? Por que você está dando mais ouvido porque Satanás está dizendo que vai ser? Porque Satanás tem soprado que o Natal de muita gente vai ser difícil. Lógico que ele tem feito isso. E tem feito com excelência. Ué, bispo, com excelência, porque é o papel dele. E ele sabe fazer muito bem. Mas nós temos o quê? Nós temos uma palavra, nós temos um Deus, que Davi fala nos muitos salmos. E outra, guerreiro invicto na batalha, que está falando que a obra não vai ficar pelo caminho, que nós vamos concluir.
Ciro liberta o povo. Ó, nós ministramos essa semana, foi tão maravilhoso, depois do propósito da família também. Pega as 3 palavras, filho pródigo, a cura do cego, né? E o primeiro dia foi, eu não lembro agora. Primeiro dia do propósito da família. Eu não lembro agora, mas bom, o cego de nascença, busquei que eu não lembro agora de cabeça. O cego de nascença, o filho pródigo. Aí nós tivemos aí Isaías. O cego, Bartimeu. Depois nós tivemos aí o filho pródigo. E qual foi mais a outra palavra? Então, eu pulei aqui. Foi José, porque foi restituição. José, verdade, restituição. Então, olha tudo que aconteceu. Olha, essa semana foi uma semana que acabou extraordinária. Aí o Senhor fala de Ciro. Ciro fez parte. Ciro falou, olha, aqui eu vou dar ordem, o Senhor está dando ordem lá, ninguém vai reter, aqui vai entregar, todo mundo onde estava tendo confusão, todo mundo agora vai confraternizar, ontem uma criancinha vai mexer na cobra, não vai ser picada. Como que pode isso? A criancinha vai brincar aqui, vai ter... Os animais ferozes agora estão tudo andando em comunhão. Ó, traz todo mundo. Aqui não era só trazer o povo da Babilônia. A ordem foi muito clara. Ciro permitiu que trouxesse os povos que estavam perdidos em outras nações. Então nós estamos terminando um ano com a restituição, a reunião extraordinária. Trazendo tudo de volta, todo mundo de volta para o mesmo lugar. Ah, tem quem não quer vir? Lógico que vai ter. Naquela época teve vários que não quiseram. Teve gente que preferiu ficar na Babilônia. Só que lembre-se que você tem liberdade. Você pode escolher ficar na Babilônia, ficar com os assírios ou qualquer outro, ou voltar. Então Ciro foi um governador importantíssimo. Reinou perto de 30 anos, mas o que ele deixou de história para o povo de Deus foi extraordinário demais. Gente, foram quase 200 anos até que Alexandre o Grande se levantou. O cara dominou aquelas terras, o cara dividiu as águas para o povo passar pés enxuto. Para que pudesse passar com água na cintura, o cara realizou. Nós vamos realizar até o último dia desse ano, em nome de Jesus. E vamos decretar que a obra não vai ficar inacabada. Por quê? Porque eu tenho um decreto. O Senhor deu ordem. E o Senhor falou, não, eu chamei o camarada, chamei ele de meu ungido, paguei, ele tem um preço, foi pago já. Então Ciro não está fazendo nenhum favor. Ciro está fazendo aquilo que o Senhor já o retribuiu. Então o Senhor vai levantar quem for preciso nessa semana, na semana aqui do dia 31, o Senhor vai levantar quem for preciso. Mas que a obra vai realizar, vai. Nem que tenha que bater na tua porta, opa, tá aqui, ó, tá pronto. Mas que vai realizar, vai. Então, em nome de Jesus, olha a história de quem era Ciro. Diz a história, e que é o que eu vou falar amanhã, mas só para você ser curioso, que ele foi criado por um pastor. Mas o decreto que estava sobre a vida dele era o que? Era de morte. Satanás quer decretar morte para a gente o ano todo. Mas a palavra do Senhor é vida e vida em abundância. E é nessa palavra que nós vamos fechar o nosso ano até o dia 31. Em nome de Jesus. Amém? Vamos receber a nossa apóstola. Te deixar aqui. Eu vou contar de Ciro até... Já? Glória a Deus pela vida da nossa apóstola. Ó, tá com Mirandinho? Sim. Estamos quase com Mirandinho? Quase. Não deixe de assistir o culto no dia 24, lembrando que é na parte da manhã, como a nossa pastora falou. À noite dá para você transmitir novamente para a tua família, né, na hora do jantar, um pouquinho antes, enfim. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos dessa palavra de uma forma extraordinária. Precisamos dessa palavra para essa semana, semana de maravilhas. As maravilhas do Senhor sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Quando chegar no dia 24, nós vamos falar daquele que nasceu, né? Então, aconteceu um nascimento para nos privilegiar. Então, nós vamos falar, né, Isaías
9, né? Nós vamos falar de Isaías 6. E, nossa, meu Deus, tem muita palavra para a gente falar, para a gente ministrar, para a gente profetizar, tem muita coisa ainda, né? Então, eu quero louvar e agradecer a Deus, né, por esse tempo maravilhoso na presença do Senhor, que é o culto racional que você presta ao Senhor. Ninguém está te colocando um revólver na tua cabeça e falando para você, vai ter que servir, vai ter que adorar, vai ter que fazer. Não, ninguém está fazendo isso. Você sabe que você precisa prestar culto, né? E isso é maravilhoso. Então, que você não perca nenhum momento dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Abre a Bíblia comigo em Isaías 45, em nome de Jesus. Aleluia. Essa semana é a semana, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Aleluia. As portas que não fecharão. Vai ser portas abertas essa semana. Essa semana é uma semana de maravilhas, onde o Senhor foi à frente. Eu acho muito lindo, né, quando contam para Ciro que já existe uma palavra. Isso é de arrepiar. Falando sobre ele, já existe uma palavra falando tudo que ele tem que fazer, né? Aí, você leva isso para Salmo 139 e você vê que o Senhor fez exatamente com o Ciro para que nós entendêssemos que ele fez conosco. Quando nós éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe, ali o Senhor escreveu, determinou todos os nossos dias. Tem hora que dá aflição? Tem. Tem hora que dá crise de choro? Dá. Tem hora que você quer arrancar os seus cabelos porque você não sabe o que fazer? Sim. Tem hora que você fala, eu vou abrir mão, eu vou parar tudo, chega, não dá mais e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sim. Mas eu tenho uma notícia para te falar. Ninguém apaga a história que o Senhor escreveu ao meu respeito e ao teu respeito, ao respeito dos nossos filhos, a respeito da nossa família. Quando fala de Ciro, né? Assim, o meu entendimento é aquele cara que, tipo, não sei de nada, não conheço a Deus, não sei de nada. Não, mas você, não é que você quer, você vai conhecer a Deus. Parece que não fala assim para Ciro, você quer conhecer a Deus? Você quer, né? Não é que você quer, você vai conhecer a Deus. Porque Deus já deixou tudo planejado para você, escrito, determinando que você é aquele que vai à frente da obra dele. Aí fala assim, mas e o meu querer? Que querer? Você não tem querer. Você não tem. Eu fico imaginando nesse envio de Ciro, e eu fico, assim, achando um pouco semelhante à pessoa aqui que vos fala. Eu não estou te perguntando. A época de falar, ô filhinho, vai lá, porque eu tenho um plano para você, já passou na sua vida. Você vai e faz o que eu estou determinando. Parece que Moisés foi muito assim. Paulo foi muito assim. José, meu Deus do céu, José não teve tempo nem de falar, mas eu quero meu pai. Quantas vezes você acha que José gritou, eu quero meu pai, eu quero meu pai? Quantas? E não foi ouvido. Porque não era plano. Não era propósito de Deus.
Agora, quando o Senhor está falando, quando você gritar por socorro, Salmo 145. Quando você gritar por socorro, eu estarei lá. Se você cair, eu vou te sustentar. Desde quando o Senhor está falando? Se você cair, eu vou te levantar. Eu vou te sustentar. O cair é do homem, mas eu vou levantar você 7 vezes mais. Quantas vezes você tem ouvido isso do dia que começou dezembro até 21 de dezembro, que é hoje? São 21 dias ele falando a mesma coisa. Ontem eu estava recebendo, todos os trabalhos das chaves. E o Senhor, Ele sabe como me colocar de pé. O Senhor sabe como me levantar. E aí foi a Bispa Rô, a presbítera Paula e a Camille, a aspirante Camille, que enviaram. E ontem eu tirei o dia para ouvir. E para dividir no grupo dos líderes. E quando eu vejo as minhas ovelhas ministrando, eu falo, valeu a pena. Eu vou andar mais 1 milha. Eu vou investir mais. Eu vou ofertar mais. Eu vou entregar mais. Porque valeu a pena. Eu sei em quem eu tenho crido, valeu a pena. Porque quando o Senhor falou exatamente isso para mim ontem. Quando eu te entrego as chaves, eu fico só te assistindo. E é isso que o Senhor fala para mim. Vale a pena o teu chamado. Não desiste. Eu venho aqui nessa manhã falar para você, vale a pena o seu chamado. Não desiste. O Senhor fica esperando você entregar as chaves. O Senhor fica esperando você entrar no horário certo, num grupo, sabe? No relógio de oração, fala, meu filho, que coisa mais linda, ministrando, falando da minha palavra. Foi isso que o Senhor falou para mim ontem. A sua vida vale a pena, eu entreguei meu filho na cruz do Calvário. Eu vou enxugar suas lágrimas com milagres. Não precisa de outro pai, não precisa de tio, não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Eu vou enxugar suas lágrimas com milagres. E você vai ver os milagres acontecendo. E o Senhor me falou uma palavra que eu quero colocar sobre a tua vida agora. Os milagres acontecerão a tempo e a fora de tempo. Porque nós, nesses últimos dias, nós estamos muito acima, já foi. Já passou. Não dá mais. Caramba, Deus, eu não aguento mais lutar essas guerras. Deus, não dá mais pelo amor que o Senhor tem no teu filho. E quando o Senhor entra para falar com a gente, para colocar ponto final nas guerras, para falar, olha, você tem amor pela igreja? Eu tenho. Então é uma época nova que a igreja precisa viver. E eu vi um psicanalista que ele fez uma cena muito séria. E pode ser que você esteja assim no dia de hoje. Ele fez um rapaz correndo do lado da moça. Só que o rapaz bateu asas e voou. E a moça ficou vendo aquilo e falou, caraca, foi tudo em vão. Eu não consegui voar. Porque cada vez que ela ia voar, ela era puxada para trás novamente. Ela estava fazendo esforços em vão. Então a gente trabalha quando a gente não dá honra ao Senhor, quando a gente não coloca o Senhor em primeiro lugar.
Quando a gente não quer ouvir o que o Senhor tem pra gente. Quando a gente não se esforça em servir, em adorar, em cumprir um propósito, em cumprir um jejum. Eu esqueço, quando eu vi já foi. Sabe, não aguento isso não. Será que a apóstola nunca vai mudar o modelo da Hebron? Eu estou enjoada. Você tem que estar enjoado de pecar, enjoado de errar, enjoado de não conseguir permanecer, enjoado de falar coisas que você não pode falar, enjoado de ferir o Espírito Santo. Você tinha que estar enjoado disso. Não, mas de pecar ninguém enjoa. De parar no meio do caminho ninguém enjoa. De dar 200 passos para trás, sendo que era só você dar um para frente e falar: Senhor, eis-me aqui. Não, você quer ir sem Deus. Você quer fazer as coisas sem saber se é permissão de Deus. Ou se não, fazer as coisas do teu jeito. E do teu jeito passou o ano. Então você vai ver mesmo as pessoas voando, as pessoas conquistando, as pessoas avançando. Porque colocou o Senhor em primeiro lugar. Porque não deixou de entregar o abençoado do dízimo. Essa semana a pessoa falou para mim assim, ela não é Hebron, ela falou assim para mim: esse abençoado do dízimo que me faz pecar. Eu falei: o dízimo te faz pecar? Não. Quando ela falou isso, era na madrugada, eu falei: oh Deus, Senhor Jesus, me ajuda. O dízimo, o abençoado do dízimo que te faz pecar, não. Ele veio para te preservar. Mas você não quer saber de obedecer à lei. Você quer saber de andar do teu jeito. Se eu não entregar o dízimo de comissão, não tem problema. Se eu não entregar dízimo de 13º, também não tem problema. Eu vou entregar do que sobra para mim. Então, as sobras, você não precisa entregar dízimo. Certo? Eu estava falando para a pastora Carol agora cedo que quando a casa acorda, nós temos muito o que fazer até o culto acontecer. Então, eu estava falando para a pastora Carol que, graças a Deus, um dia eu estava no culto que foi feito esse propósito. E a bispa Sônia chegou na igreja e falou assim: hoje eu vim ministrar para aqueles que não têm 13º. Que nunca teve 13º. Eu quero fazer um desafio com você. Tem pessoas que passam o 13º, nem lembra que precisa dizimar. Ela falou assim: eu quero que levante o envelope. Eu lembro da cena como se fosse hoje. Levante o envelope quem não tem 13º. Aí uma boa parte da igreja, como eu sempre gostava de ficar na intercessão, né? E para mim intercessão é tudo na vida, é o coração da igreja, então eu gosto de fazer parte. Levanta a mão, eu estava bem assim próximo do altar porque eu estava na intercessão. Levanta a mão quem não é dizimista com o envelope na mão. E aí, né, eu levantei, porque eu e meu marido não recebíamos 13º, né? Deixa eu ligar aqui um pouquinho, que o negócio aqui tá fervendo. Não recebia 13º. E o que aconteceu? Presta atenção. Naquele dia ela profetizou: de hoje em diante, se você fizer esse voto, nunca mais, você vai deixar de entregar o dízimo do 13º. E você vai ter 13º para entregar. Fala isso com Deus agora e vamos entregar uma oferta profética sobre o 13º. Tem pessoas que têm 14º. Quando eu levantei aquele envelope, eu determinei que a minha casa seria dizimista do 13º. E de
todos os benefícios que a empresa, não foi só 13º que eu falei, e de todos os benefícios que a empresa trouxesse para o meu marido. E daquele dia em diante, meu marido foi trabalhar numa empresa onde ele tinha 13º. Trabalhou em autoescola que tinha 13º. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe crescimento sem desafio. Nós não podemos, como igreja, encerrar o ano devendo. Como igreja, nós temos que entregar, sim, uma oferta no nascimento de Jesus no dia 24. Já a hora que você não quer ficar sem entregar essa oferta, porque Deus vai trazer na tua mão. No dia 24, 10 horas da manhã, é o culto do leão. Mas hoje, eu estou aqui para falar que não vai ficar uma porta fechada, porque nós temos 12 chaves. Cada uma com um nome. Foram 12 chaves. Não foram uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5. E chegou para mim os vídeos, os áudios. Chegaram para mim. Não de resumo, porque eu não quero resumo de chave. Eu não quero resumo. Não quero. O que eu quero é o seguinte. Eu quero as suas experiências com o Senhor. Eu não quero resumo. O resumo eu tenho. Eu não preciso de resumo de chave. Eu não coloco a igreja, os oficiais, para fazer o trabalho das chaves por capricho, porque Deus faz isso comigo, você vai ter que fazer. Não, de jeito nenhum. Mas, no mês, o ano apostólico da honra, o Senhor trouxe para nós chaves extraordinárias. Chaves aonde mexeu muito comigo, porque eu fiquei assim, passada. Deixa eu pegar aqui a de janeiro. Eu fiquei passada com as chaves desse ano. Em janeiro nós aprendemos tantas coisas, né? Qual foi a primeira chave? Eis-me aqui. Teve uma coisa que mexeu muito comigo, que nós aprendemos em janeiro, que foi: ore como Neemias, obedeça como Daniel, lidere como Moisés, lute como Davi, sirva como José, creia como Maria, eduque como Paulo e ame como Jesus. Em fevereiro, nós tivemos uma chave que foi algo assim marcante na minha vida, que foi Sião. E, meu Deus do céu, é tão tremendo, porque Sião Maria, quando encontra ali com um anjo, ela é tratada como Sião. Então, se você vê quantas coisas o Senhor tem, porque nos chamou de Sião, a solitude, a busca, a presença dele em fevereiro. Nós falamos de Noé, no encontro, né? Nós falamos de Noé. Nós tivemos ali um encontro realmente fantástico. Tivemos uma das ofertas mais lindas que eu acho de conversão, que foi a vida da rainha de Sabá.
foi algo poderosíssimo. Em março, o poder da oração. A sua conversa com Deus e a palavra, a resposta, marcou minha vida. O seu clamor vai ter resultado. Nossa, falamos sobre as 12 características apostólicas, falamos do Pai Nosso, tivemos jejum de carne. Meu Deus, foi tremendo. Perdão, o encontro com Deus foi em março, tá? Foi em março que nós falamos de Noé. Perdão, eu coloquei errado aqui. Bom, abril. O que falar da chave de abril quando meu neto nasceu? Primeiro amor. Quando eu falo dessa chave, aqui tem bem grande, nascimento do Benício, justo no dia 3. Último dia do relógio de oração. Falar dessa chave, primeiro amor, é o Senhor nos resgatando. Como se Ele te desse corda. Foi assim que eu vi. Desce corda, vai. Ó, o perigo. Ele puxa você de volta e fala, primeiro amor, volte ao primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Tá, mas agora você é maduro. Usa esse amor. Aí a gente foi para maio. Em maio foi difícil, muito difícil para mim, porque maio foi o Deus da minha história. Aconteceu muita coisa em maio. E a gente vê que nós falamos de Abraão, nós falamos sobre a quebra das prisões, a quebra da solidão, né? O Deus que consola, o Consolador, Deus maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Isaías 9:6. Foi maravilhoso o mês de maio. O mês de junho. Ai, meu Deus, o mês de junho, né? A tua promessa estará sempre de pé. A tua promessa sempre estará de pé. O Senhor trabalha para aquele que nele espera. Vamos encontrar, vamos viver como Deus Emanuel, Deus presente. Falamos de Isabel, falamos de Zacarias, falamos do casamento em Caná da Galileia e falamos de uma palavra que todo mundo sabe. Eu choro demais. Emaús. Jesus ali o tempo inteiro do lado deles, cumprindo uma promessa, mas porque não entendeu, sofreu, chorou, partiu do lugar que não era para partir, foi procurar um alento aonde não era para procurar, e falando, Jesus falou, mas sobre o que vocês estão falando? Porque era tão nítido que era uma promessa, era tão nítido. Do que vocês estão falando? Você estava onde? Você não estava em Jerusalém? E tem vezes que a gente faz isso com Jesus. Você não está do meu lado, você não está vendo, você está perguntando o quê? Na verdade, o Senhor queria que eles confessassem a dor que estava no interior. E aí que Jesus se revela para eles no partir do pão. Aí nós vimos que o Senhor faria outra vez, quantas vezes fosse necessário, que Deus jamais falhou. Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele não se esquece das suas promessas. O povo vence pela presença de Deus, todo joelho vai se dobrar, ele vai voltar e não vai demorar. Espera, pois, pelo Senhor, você ainda o louvará, confia. E nós fomos assim o mês inteiro de junho.
Foi um mês maravilhoso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó nos ensina a permanecer. Bom, depois nós fomos para julho. E julho, né, que o pessoal está fazendo, fez as chaves, né? Julho, a chave é seu milagre vai te encontrar. Nós falamos um pouquinho, né, das bênçãos do Senhor correr atrás da gente, de Abacuque 1:5, você vai ficar de boca aberta pelo que você vai ver. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Nós falamos do paralítico do tanque de Betesda, da mulher do fluxo de sangue, do cego de nascença. O envio para Siloé. Nós falamos sobre o filho da viúva de Naim, sobre a cura da sogra de Pedro, sobre a filha de Jairo, o jovem possesso, em Marcos 9:14, a viúva das moedas. Nossa, foi maravilhoso. Só que teve dois temas que eu circulei aqui, fala assim, me traz de volta para o jardim. E o outro é, o céu se abre quando o quarto está fechado. Aí você fala, meu Deus, esse mês de julho foi pura intimidade. De que jeito que você está entregando um culto ao Senhor? De que forma que você está na presença? Você fecha a porta do quarto e fica mexendo no celular? Você fica mexendo no celular? Não. Que forma? De que forma que você está servindo ao Senhor? Então, esse mês de julho foi falado sobre o quê? Santificação. Agosto. Agosto foi uma chave que marcou todo mundo. Agosto, o meu tio, então, ele é nessa chave parado até hoje. Ele vai falar com a gente, primeira coisa ele fala, Maranatá! E nós aprendemos muito com essa chave de agosto. Nós falamos sobre Jó, sobre Elias, sobre Moisés, sobre João Batista, José do Egito. Você viu o quanto que José do Egito foi presente no ano de 2025? E quando a gente fala Maranatá, Deus nos chama para andar com Ele, não é andando na carne, não é andando na dimensão física, mas é andando no Espírito, numa dimensão espiritual e sobrenatural, e não na dimensão natural. E o Senhor foi nos ensinando que, Maranatá, ora vem Senhor Jesus. E nós precisávamos, no mês de agosto, chamar o Senhor Jesus a todo tempo. Maranatá nisso, Maranatá sobre os filhos, Maranatá sobre a empresa, Maranatá sobre o emprego, Maranatá sobre os sonhos, Maranatá sobre o casamento, Maranatá sobre o ministério. Foi assim o tempo todo. Deus não divide, até fechei aqui, dobrei porque foi muito lindo. Segundo dia do relógio, Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí foi ministrado 1 Coríntios, Romanos, 1 João, 1 Crônicas, Daniel 4, Daniel 5. Foi ministrado muita coisa. Gente, que foi esse ano de 2025. Depois, setembro. Ah, tá. Vai de resumo, viu? Vai. Vai de resumo, vai. Vai de resumo que eu te pego. Chave de setembro. Meu Deus, a chave de setembro. Tu és o primeiro, tu és o motivo, tu és o primeiro. Aí nós falamos demais sobre Betel, né? Face a face ali com Deus, o lugar que simboliza o encontro com Deus e a vocação, o arrebatamento é real, ele vai descer em glória, falar sobre as 10 virgens, eu vou colocando assim, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre aquilo, vai se manifestar o poder de Deus, aviva-me, Senhor, com glória, com poder, o Espírito Santo vai convencer, nós temos que perdoar, né? 7 vezes, 70 vezes 7, e quantas vezes aparece Betel na palavra, eu não sei se a gente conseguiu ministrar todas as 71 vezes, mas tudo a gente falava sobre Betel. Bom, outubro
Foi um mês maravilhoso, né? Qual foi a chave de outubro? Deus faz acontecer o que eu não consigo. Porque aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu não consigo exercer, aquilo que eu não consigo realizar, aquilo que eu não consigo mais suportar, Ele vai lá no teu lugar e Ele vai vir. Ele vai vir. Salmo 24, nós falamos bastante, né? Portais dos céus abertos, né? Estevão viu os céus abertos, Deus que faz acontecer o que eu não posso ver, as escamas dos olhos caindo como de Paulo, o impossível, Deus faz tudo novo. Eu sei que Ele fará tudo novo. Aí nós usamos 1 Coríntios 2,9, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado. E o apóstolo Paulo falando que está, olha isso, que está no mundo, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O Senhor está chegando para nos buscar e Ele virá. Assim, Paulo foi ministrado do começo ao fim. Falamos também de Pentecostes, né? Novembro. Nossa, novembro foi maravilhoso, porque foi Deus de milagres. Né? Falamos sobre Davi no início do mês e falamos sobre Neemias. Começou os 52 dias de milagres no dia 10 do 11, para terminar 31 do 12. Entramos no jejum de carne vermelha no dia 1º do 11, terminou no dia 10. Foram 10 dias. E nós aprendemos que nós somos o quê? Realizadores de milagres, agente de milagres. E começou no dia 10 do 11 a reconstrução, falando de Neemias. A gente só parou quando chegou dezembro. Teu poder. Acaba com a gente, né? Acaba com a gente essa última chave. O teu poder. E o que mais me chamou a atenção, e eu grifei e circulei, foi que no relógio de oração o Senhor falou assim: você não acha naquela música acreditar? Você não acha que você já viu demais para você não acreditar? Você não acha que está na hora desse amadurecimento? Você não acha que está na hora de você viver crendo e deixar de ser descrente? Você não acha que a maturidade precisa chegar depois desse ano maravilhoso, dessas palavras todas? Eu fico imaginando se Ciro fosse imaturo. Como que seria? A obra teria parado, porque ia ser tanto eu quero, eu. Hoje em dia, eu falei no programa isso, hoje em dia, as pessoas podem mandar bom dia para você. Se elas precisarem falar alguma coisa, elas falam. Mas elas já falaram? Não vão nem esperar para ver o que você tem para falar. Quanto mais querer saber se você está bem. Então, esses dias são maus, muito. Onde o homem ficaria com o coração duro, né? A gente brinca aqui, o coração peludo, coração endurecido, cegos espiritualmente, surdos espiritualmente, totalmente insensíveis. Ah, não, mas isso não. Não tô nem aí se eu estiver ferindo o Espírito Santo, eu não tô nem aí. Se eu não obedecer à minha autoridade, se eu não der satisfação para a minha autoridade, eu não tô nem aí, eu quero mais. Nem vou falar. E como eu lido direto com ovelhas, eu sei o que eu estou falando.
fala o que quer, faz o que quer, faz votos com o Senhor, não entrega, não dá satisfação, não quer saber. Antigamente você entrava na igreja, se via o seu pastor, nossa, seu coração enchia de alegria. O que ele falasse para você era lei. Se ele abrisse a Bíblia na minha época, ninguém mais andava dentro da igreja por reverência e obediência. Hoje em dia, não tem educação com os pais, que dirá com os pastores. Só vai parar quando? Quando tomar uma bordoada. Que não saber, não tem como eu sair desse poço, não tem como eu me levantar novamente. Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso de um conselho. Eu preciso da sua oração. Mas o Senhor nos avisou que esse tempo ia chegar. Você pode ligar, você pode ministrar, você pode aconselhar. O que vai acontecer? Você espera um posicionamento da pessoa. Não tem posicionamento, você fica, ué. Será que o que eu falei com o muro, com a parede, com a porta? O que está acontecendo? Está acontecendo que as pessoas não estão mais prosperando como prosperava lá atrás, porque não querem ouvir. Porque não querem ser ministradas. Demora demais o programa da apóstola. E o culto, então? Deus que me livre. Não dá para mim. Eu não tenho tempo. Só que esses dias eu estava conversando com o apóstolo e eu falei assim, o tempo Deus deu para mim, meu tempo. Então, eu gerencio ele da forma que eu quiser. Se eu quiser gastar do meu tempo com pessoa tal, eu vou gastar. Se eu não quiser, simplesmente. Só que o negócio é o seguinte, Deus, como que o Senhor quer que eu viva o meu dia? Está dentro dessa palavra. Para você usar o poder de Deus, você vai ter que se inclinar a Ele. Você vai ter que ser submisso a Ele, porque senão você vai viver dependendo da fé do outro, você vai viver dependendo da oração do outro, você vai... Por quê? Porque eu não me inclino, o poder é dele, mas ele está depositado em nós. Qual foi a palavra de ontem, do sábado de adoração? Os 7 Espíritos de Deus. Isaías 11. Então o Senhor te capacita a partir daí. Derrama sobre você uma autoridade que você nem sabe. A autoridade de servir, a autoridade para adorar, a autoridade para colocar ele no lugar onde ele tem que estar, a autoridade para realizar, a autoridade para conquistar, a autoridade para servir. A autoridade para você ter uma família, a autoridade para você ter um relacionamento, a autoridade para você poder trabalhar, a autoridade financeira, poder financeiro, qualidade de vida, celeiros fartos e transbordantes. Mas enquanto você não se inclina, não tem poder. É uma vontade permissiva, ele está cuidando de você ali, ó. Ali. Uma vontade permissiva. Mas o sobrenatural, o extraordinário, não vive. Por que não vive? Porque não está conectado, não está alinhado com as palavras que vêm do céu. Eu quero viver as 12 bênçãos. E o que você está fazendo para isso? Eu quero, cada mês tem 12 promessas e o ano tem 12 promessas. Ah, eu quero viver, mas o que você está fazendo para isso? Então, o teu poder que opera em nós. Mas o Senhor não falou a palavra dessa forma. A chave não foi dessa forma. O meu poder que opera em você. Não. Foi só o teu poder.
falando do poder dele. Aqui, nós ministramos vários já, mas o Senhor falou para mim, fala sobre o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo pode, tá entendendo? Que nunca lança ninguém fora. Você vai ministrar, e o mês de dezembro e o mês de outubro foi um mês bem cheio da palavra, mas cheio mesmo. Mas o que me chamou a atenção é que o Senhor me chamou a atenção através do louvor, falando, você não acha que você já viu demais para você não acreditar no meu poder? Você não acha que você já tem bastante marcas? Você não acha que o posicionamento que eu mandei você tomar, dá para você tomar porque você já viu muita coisa acontecer? Quando em Lucas 1:37 ele fala, nada é impossível para mim, para Deus. Nada é impossível para Deus. O anjo fala para Maria. Nada é impossível para Deus. Então você vai ver que até o dia 31 tem muita coisa ainda do mês de dezembro, das 12 chaves. Mas o Senhor está falando o quê? Eu te dei 12 chaves no ano de 2025. Eu te dei. Então não é para ter nenhuma porta fechada. Não é para ter nenhum ferrolho. Não é para ter nenhuma tranca. Quem colocou as trancas e os ferrolhos foi você. Que quando foi falado, oferta agora, não ofertou. Lembre-se de missões, não lembrou. Entrega sua primícia, não entregou. Seja dizimista fiel. Então, esse abençoado desse dízimo que me faz pecar. Eu falei, Ele é para te proteger. Mas você não quer ser protegido, você quer correr todos os riscos. Inclusive um deles, de perder tudo, de perder casamento, de perder filho, de perder... Por que isso, apóstolo? Porque nós temos conhecimento. O povo sofre por falta de conhecimento. Senhor, e aqueles que têm conhecimento e continuam sofrendo? Porque não quer obedecer. Então entra em ciclos que parece que está tudo bem. E aí vem a fala da minha avó lá, bem lá atrás, que ela falava assim, às vezes você olha para uma pessoa, por fora bela viola, por dentro o pão tá bolorento. Posa de crente, o diabo também posa de crente. Posa de crente, mas não tem nada a ver com o servo de Deus. Quantos passou pela minha vida assim esse ano? Eu perdi a conta. Eu sou sério, é mesmo? Então eu quero ver se é. Para você bater no peito e falar, eu sou servo. Você pode ter certeza que o Senhor vai te provar. Então é melhor não falar. Não, você pode falar. Eu falo assim, pela misericórdia do Senhor, eu sou serva dele. Eu não bato no peito, eu sou servo, você vai ver. Não, me assustou muito. Eu não lembro o mês. Me assustou demais, acho que foi em outubro. Um lojista fez e aconteceu com o nosso carro. E o Senhor, Ele não sabe com quem Ele está mexendo. Pai do céu, meu Deus, o carro é consagrado. Senhor, isso não vai dar certo, eu te conheço. Aí uma bela tarde eu estava agoniada com esse homem já, orando por ele, orando. O Senhor falou, pode parar. Aí o Senhor me deu uma palavra, vai sobrar pedra sobre pedra.
E às vezes a gente acha o quê? Que Deus nunca vai fazer, que Ele nunca vai te justificar, que Ele, até parece que Deus está se preocupando com isso, ou, as minhas orações Deus não ouve. Deus não dá resposta. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu vejo uma pessoa falando isso, eu falo, olha, toma muito cuidado, porque todas as orações o Senhor tem ouvido. Presta atenção nas suas ofertas, nas suas entregas. Cuidado com o que você fala. Cuidado quando você fere o Espírito Santo. O Senhor paralisa os sacerdotes e fala, não, pode deixar comigo. Você não vai fazer absolutamente nada. Porque quantas vezes já caiu na mesma? Quantas vezes já fez a mesma coisa e não consegue se emendar? Senhor, peraí, eu vou ajustar isso aqui. Eu estou voltando. Eu vou ajustar isso aqui. Então, quantas vezes eu vi Deus me ajustando, Deus ajustando a minha família? Quantas vezes esse ano eu vi o Senhor falando, eu vou perdoar. Você está pedindo para mim perdoar. Só que essa é a última vez. Quantas vezes? Então, essa chave, o teu poder, é uma chave muito perigosa. Porque o poder dele vem sobre nós e nos reveste de poder, de unção e de autoridade. E realmente, resumindo, aquilo que aconteceu com aquele lojista, ele entregou o carro, ele gastou uma fortuna no carro, ele fez o câmbio do carro. E quando eu fiquei sabendo que a loja dele fechou, que não estava mais em lugar nenhum, eu falei, Deus, tem de misericórdia, pode muitos estar felizes com isso, mas eu não estou. Tem misericórdia. Faz ele te conhecer, faz ele te encontrar. Inclusive, a pessoa que estava nos ajudando falou, eu fiquei de boca aberta, que só pode ter sido obra de Deus, o tanto que te afrontou, o tanto que falou, o tanto que isso, tanto que aquilo. Falei, pois é, o Senhor é assim. Então as pessoas acham que elas podem fazer e acontecer, e está tudo bem. Só que não é assim que acontece. Por que o Senhor está tratando isso com a gente hoje? Porque hoje é dia 21. Faltam 10 dias para o ano acabar. E o Senhor, sabe o que Ele quer? Ajuste. Sabe o que o Senhor quer? Que você faça uma autoanálise agora, porque não faltou palavra. Não faltou sacerdote aqui. Não faltou propósito. Não faltou posicionamento, entrega. Não faltou. Pelo contrário. As entregas aqui, eu percebi que esse ano nós precisávamos entregar dobrado e ali, permanecendo. Fosse duro como fosse, permaneça. Eu deixei escrito que a minha obra não pode parar. E eu vejo aqui no versículo 1, diante de vocês portas não se fecharão. E eu quero te falar, não permita que Satanás coloque no teu coração que o ano acabou, porque ele não acabou. Enquanto muitos estão pendurando as chuteiras, você vai marcar o gol. Nós vamos marcar o melhor gol da igreja. Não permita Satanás falar isso. Não tenha desistência dentro de você. Tenha a persistência. Paulo fala, vocês não têm resistido, não têm persistido até o sangue. Vocês precisam aprender a resistir, a permanecer. A que preço? O preço que for, eu continuo crendo. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Ontem eu estava conversando com a minha prima, com a presbítera Paula, e eu falei, eu tenho tanto amor
pelo meu chamado, ele é mais importante que a minha própria vida. Porque se não fosse o meu chamado, eu não estaria nem viva. E eu aprendi a permanecer na presença, chorando, com dor, com diagnóstico, com sentença, com filho fazendo, filho acontecendo, e isso e aquilo. Eu aprendi. Paulo não aprendeu a estar de bem com a vida, sobre toda e qualquer situação, a permanecer, sabe passar pelo naufrágio, sabe passar pela dor, sabe passar pela fome, sabe passar pela escassez. Ah, meu Deus, sabe passar por tudo. Paulo não permaneceu. O Senhor tem para nós, eu vou ministrar Isaías 45 amanhã no programa. O Senhor tem para nós, porque tem muito segredo. Riquezas, olha, tesouros escondidos e riquezas encobertas. E nós não vamos deixar essa passagem passar, porque ela cobriu a nossa vida o ano todo. Quando parecia impossível, eu vinha aqui para o altar e eu falava, o Senhor deixou determinado que a obra não pararia. Levanta um Ciro. Cadê o Ciro dessa situação? Levanta um Ciro. Levanta um Ciro. Levanta um Ciro. Foi assim 2025 todo e vai continuar. Até dia 31 é essa palavra que eu tenho que clamar. Levanta um Ciro ao nosso favor. Não sabemos qual é. Levanta um Ciro. Em nome de Jesus, que o Senhor levante um Ciro para os teus sonhos serem realizados, aprovados pelo Senhor. Os aprovados pelo Senhor. Sonho da carne que tira você da presença, que faz você negociar, que não sei o que, não é sonho. É pesadelo. Presta atenção. Eu vi muitos testemunhos nesse ano de 2025. Muitos. E nós vamos contar dia 27 outros tantos. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor tem para nós tesouros escondidos, riquezas encobertas e nenhuma porta fechada. Em nome de Jesus. Se ficou alguma coisa para trás neste ano, alguma porta que você não passou, tá? Tinha hora que usa o primeiro amor. Tinha hora que você é Sião. Presta atenção. Tem hora que vai precisar falar, eis-me aqui 365 vezes. Eis-me aqui. Aí tem hora que você vai falar, eu preciso do primeiro amor. Eu tô no automático. Tô entrando no programa para não ser chamada atenção. Estou participando dos propósitos para a apóstola não ver lá que eu não ouvi o áudio. Ai, meu Deus, o Senhor falou em outubro. Usa o primeiro amor a partir de agora. Aciona essa chave. É para isso que as chaves são liberadas. É liberada, não, naquele mês eu tenho que viver. Não é naquele mês, é a partir daquele mês. A partir desse mês não dá para ir mais sem o primeiro amor? Não. A partir desse mês, então, não dá mais para não ser Sião? Não. Onde milagres e milagres acontecem? Não. Aí o Senhor vai um pouquinho mais para frente. Meu Deus do céu, eu estou precisando que as tuas bênçãos me atropelem, viu? Que os teus milagres venham me encontrar. Você precisa de uma vez por todas aprender o que é servir ao Senhor. Pode ser que o ano inteiro você não entendeu. Choramos muito em junho com a perda do Mateus. Mas o Senhor já restituiu também, logo em seguida. Me alegrei demais. Porque eu já vou ser vovó de novo. E em junho, aí teremos a Cecília. Você está entendendo? A partir daquele momento você não pode mais andar como você andava. Agora tem que ser no primeiro amor. Agora você tem que ser Sião.
Agora, meu Deus, eu tenho que falar, eis-me aqui todo dia, mas não quero, não interessa, a tua vontade, você vai falar. O Senhor tem ajustes para nós, faltam 10 dias. Eu quero orar com você agora. Que o Senhor nos ajuste. Para sermos restituídos. Que o Senhor nos ajuste. Para que a gente viva o sonho dele. Que a gente não desista de nenhum sonho, por mais difícil que seja. Que o Senhor levante dizimistas fiéis, ofertantes fiéis para a obra. Porque o mês ainda não acabou. E nós vamos contar os milagres. Nenhuma porta fechada. Mas se por um motivo você esqueceu do ingrediente principal, que é aquele tema para abrir aquela porta daquele mês, o Senhor ainda quer que você viva nesse ano de 2025. Se você fez muita coisa sem envio, se você deixou de falar com a sua autoridade muitas vezes e deu uma trombada, se você fez votos, não entregou votos, não teve missões, você que pensa, Que engano você viveu em 2025 que você precisa ser ajustado. O Senhor quer você na presença. Custe o que custar. É que você enfrente quem precisar enfrentar para estar na presença dele. Quantas vezes o Senhor falou para mim por causa do seu posicionamento. Por causa do seu posicionamento, a sua família vai ter vitória. Por causa do seu posicionamento, a sua família vai ter vitória. Mas não queira empurrar Jesus goela abaixo. Mas não queira viver uma história que o Senhor não escreveu. Você entendeu que para Ciro, sem Ciro conhecer o Senhor deixou escrito que ele era o defensor da igreja. Ele não ia deixar a igreja parar. Ele ia levantar a lei para colocar a igreja para andar. As obras não vão parar. Eu quero orar por você agora. Eu acho que deu para você dar uma recapitulada. Eu acho que deu para você entender qual é o ajuste. Qual é o ajuste que você precisa para chegar no dia 31. Procura, né? Se você for da Hebron, pode procurar eu, apóstolo, bispo. Se você não for da Hebron, procura os seus líderes para conversar. Final do ano, nenhum líder tem tempo. O tempo que o Senhor nos dá, eu vou repetir para você administrar. Você pode ter certeza que se o Senhor está falando, eu preciso que você se ajuste, Ele vai ter tempo para você. Porque é o Senhor que está determinando. Em nome de Jesus. Inclina a sua cabeça. Faça essa retrospectiva. Entenda por que Deus nos dá chaves. Aonde você precisa ajustar.
O umbigo só não adianta, eu tenho que pensar num todo. Não é só pensar no umbigo, né? Por isso que o Senhor fala, chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram. Presta atenção nisso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é digno de honra, de glória, de todo louvor. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, eu te agradeço, eu bendigo o teu santo e poderoso nome. Faz obra de milagres, faz obra de maravilhas, o Senhor é Deus. Obrigada, Senhor, por essas 12 chaves. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu essa visão poderosa de cada propósito. Obrigada, Senhor, por cada uma das palavras. Obrigada, Senhor, porque Tu és Deus forte e poderoso nas batalhas. O Senhor é Deus que pode fazer todas as coisas. Manifesta, Deus, do Teu poder, manifesta, Deus, da Tua glória, dos Teus sinais, das Tuas maravilhas, Senhor, em nome de Jesus. Como está, Senhor, no Salmo 139, vê se há em nós algum caminho mau e nos livra, Pai. Nos livra, Senhor. O Senhor fala no Salmo 145 que o Senhor nos sustenta. Senhor, limpa o nosso interior, manifesta, Deus, do Teu poder, da Tua glória, da Tua unção. Tu és Deus forte e poderoso nas batalhas. Vem em autoridade, em unção e poder, limpa, purifica, restaura, renova, aviva. Tu és Deus todo-poderoso. Ora, cataralabaia, xuriandaralabás. Senhor, eu como serva e ministra do Senhor, declaro agora os pecados perdoados, cédulas de dívidas rasgadas pelo poder que há no nome de Jesus. Manifesta, Deus, do Teu poder. Senhor, nenhuma condenação mais há sobre os Teus servos. Eu libero agora a vida de cada um para prosperar, para avançar, para conquistar. Ah, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é Deus de cura. Cura corpo, alma e espírito. Diagnósticos, sentenças, amarras, prisões que caiam por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Manifesta, Deus, do Teu poder, da Tua glória, da Tua unção. Tu és Deus forte e poderoso nas batalhas. Vem em autoridade, Senhor, em unção e poder, Pai. E faz, Senhor, as portas se abrirem por completo. Portais do mundo espiritual sejam abertos por completo para que você seja abençoado. Pai, em nome de Jesus Cristo. Ora, caia, xuriandere, cantere, baralabás. Ah, Senhor, riquezas escondidas, tesouros encobertos, sejam liberados agora para o Teu povo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, faz obra de milagres, de maravilhas. Levanta Círios para a Tua obra. Levanta, Senhor, Círios para a Tua obra. Faz obra de milagres e de maravilhas. Manifesta, Deus, do Teu poder. Paizinho querido, eu quero em especial te apresentar a Tabata, que é nora da Bispa Rô. Senhor, que ela está no hospital com fortes dores no abdômen, com suspeita de apêndice, para fazer a cirurgia de urgência, às pressas. Então, em nome de Jesus, Senhor, visita a Tabata poderosamente. Da cabeça à planta dos pés, toda dor, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, caindo por terra agora pelo poder que é no nome de Jesus. Enviamos agora como igreja a Tua cura, a Tua libertação. Se necessário for a cirurgia, usa médicos, usa os enfermeiros, anestesista. O Senhor é Deus. Faz obra de milagres e de maravilhas, Pai, em nome de Jesus. Manifesta, Deus, do Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, visita as famílias. Senhor, o melhor Natal, o melhor Ano Novo, nós já profetizamos 3 meses. E eu creio, Senhor, que o Teu povo, Senhor, o Teu povo que se chama pelo Teu nome, Pai, vai viver, Senhor, o melhor Natal e a melhor virada. Mesas fartas, completas, liberações de chaves, liberações de casas, liberações do Teu sonho,
todas as portas abertas pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. São as 12 que o Senhor nos deu, que elas estão todas abertas, Deus, em nome de Jesus. Manifesta, Deus, do teu poder, da tua glória e da tua unção. Pai, em nome de Jesus, eu envio o teu povo a viver o extraordinário e o sobrenatural. Eu envio o teu povo a viver, Pai, as conquistas, as maravilhas desta semana, em autoridade, em unção e poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, te faça prosperar, em nome de Jesus, para que você conte testemunhos no dia 27, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, no mesmo horário, né? Nós estaremos no Alimento Diário às Nações. Eu fico te esperando, @HebronEI, em nome de Jesus. Amém? Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, te ensinando a ser íntimo de Deus para que você viva o ano apostólico da honra. Que caia por terra em nome de Jesus toda vez que você falou contra essa palavra profética na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Amo vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.